Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? O Senhor tem estado conosco, então a gente está bem, né? E nós estamos aqui mais uma vez, juntos, para bendizer o nome do Senhor, porque nós entendemos que Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E que nós, em todo o tempo, somos assistidos e atendidos por Ele. Olha, uma frase nova que o pessoal vem falando recentemente: Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Ainda que às vezes não é no nosso tempo, no nosso momento, mas Ele é bom. Eu queria ler um salmo que está lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 1, no capítulo 16, a partir do versículo 8. É uma leitura extensa e nós vamos prestar atenção nessas palavras. Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 8, vai dizer assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhes, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que busquem no Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos na sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã e o quinhão da vossa herança. Quando eram poucos os homens em número, sim, muito poucos os estrangeiros dela, quando andavam de nação em nação e de reino para outro povo, ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis aos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizeis: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade, E todo o povo disse, amém. Senhor Deus, e muito digno de louvor, Deus grande e temível,
Senhor, nós estamos aqui nessa noite para oferecer a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Deus, porque se nós acabamos de ler e imaginamos o quanto foi o feito, Senhor, desde aquele dia que o Senhor disse: haja luz, e todas as coisas foram formadas e feitas por Ti, pelo Teu poder. Ah, Deus, e depois o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, e tantas outras coisas que aconteceram. E depois, Senhor, o Senhor separou Abraão, Senhor, para que através dele fosse bendita todas as nações da terra, Senhor. E foi grande os livramentos que o Senhor dera, e foi grande a obra que o Senhor realizara, Senhor, através dos Teus profetas, Senhor. Deus, e quanto o Senhor vem falando desde aquele tempo, ó Pai. Ó Deus, quando o Senhor libertou o Teu povo do Egito, o Senhor, com grande mão, Senhor, quantos sinais, quantos milagres que aconteceram. Ah, Deus, que a humanidade fala e declara até os dias de hoje, e nós vemos caminhando, e hoje, Senhor, nós, Senhor, que servimos a Ti, Pai, ó Deus, nós que aprendemos, Senhor, na Tua palavra, temos testemunho que o Senhor fez coisa na nossa família, temos testemunha que o Senhor livrou e nos resgatou lá do inferno, temos testemunho que o Senhor está conosco, abrindo as portas, Senhor, que o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos guiando, nos orientando, Deus, e preparando-nos, Senhor, para que um dia nós estejamos eternamente do Teu lado, Pai. Deus, são muito grandes os Teus benefícios. Ah, Senhor, e que tenho eu, como poderei eu, Senhor, agradecer a Ti por todos os bens que o Senhor tem feito em minha vida, em nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, eu venho junto com os meus irmãos diante da Tua presença nesse lugar para oferecer a Ti o meu louvor, a minha adoração, a minha exaltação a Ti, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é forte. Ah, Deus amado, e eu tenho certeza que enquanto eu adoro ao Senhor, o Senhor cura a nossa família, cura a nossa enfermidade, o Senhor restaura relacionamentos, o Senhor cura as feridas, Senhor, que se encontram nas entranhas mais profundas, Pai, coisas que nós temos vergonha de falar até para o nosso espelho, o Senhor vai tratando, o Senhor vai limpando, o Senhor vai curando, Pai. Ah, Deus amado, e somos gratos a Ti. Receba a oferenda dos nossos lábios, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nessa noite, ó Deus, porque cremos que o Senhor já é presente aqui. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ouve ao Senhor, aleluia. Eis-me aqui na presença, a pensar no que Tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só por ouvir Tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem Tu és. Eu te adorarei por quem Tu és. Eu te adorarei por quem Tu és. Jesus.
santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Sem fim ao teu amor, seguro estou, confio em ti. Sem fim ao teu amor, seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus.
ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Te agradecemos, Jesus. Recebe nossa gratidão, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui, minha adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, de coração cantando aleluia, aleluia.
coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. De coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. De coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. De coração cantando aleluia, fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu
fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Te agradecemos, ó Pai. Te agradeço, Senhor. Nesta oração, queridos, vamos estar orando pela irmã Rosa. Ela está recuperando de uma cirurgia no fêmur, uma queda que ela levou. Pela irmã Cristina, que vai passar por uma cirurgia do olho. Pelo pastor Márcio, que também caiu da escada e pegou a costela também. Vamos orar por ele, né? E pela pastora Miriam, que está com labirintite. A irmã Creuzinha, que acabou de perder o cunhado, que ela cuidou dele há tantos anos, problema de saúde, mas ele faleceu, vai ser sepultado amanhã. Vamos orar pela família. Então, orar pela irmã Ana, o Pedro. Irmãos, são muita gente precisando, hein, das nossas orações. Olha bem, grande é a necessidade. Só o Senhor pode tocar, fazer um milagre nessas vidas. Vamos fazer isso? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós clamamos por estas vidas, Pai. O Senhor conhece, Pai. Também, Senhor Jesus, todas essas vidas que colocamos, ainda tem a pastora Áurea também, que está na UTI. Senhor, também a irmã Isolete. São tantas pessoas, Pai, que estão necessitadas do toque das Tuas mãos. Que o Senhor visite cada uma delas agora. Só o Senhor pode trazer saúde, força, bom ânimo, para vencerem as provações da vida. O nome de Jesus seja glorificado. Que o Senhor esteja agora com cada uma, Senhor. Senhor amado, esteja, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que sara. Por isso, meu Deus, obrigado por cada vida. Nós oramos, ó Espírito Santo, para que o Senhor console a família da irmã Creuzinha, que todos estejam bem, recebem força. Senhor, que o nome de Jesus seja grande nesta casa, seja grande em nossas famílias, que o Senhor protege, que o Senhor guarda, cura os Teus filhos neste momento de oração. Que o Senhor os visite poderosamente e dê a eles, Senhor, a Tua presença, o Teu consolo, a Tua cura, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Se você trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade. Este é o momento da entrega. Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje é o nosso último culto de novembro. Já estamos entrando finalmente do ano. E assim, a gente já chega nesse tempo um pouco cansado. Verdade, a gente já percebe no olhar dos irmãos sim, um certo abatimento. Isso fisicamente falando, né? Mas a nossa fé precisa estar ardendo em chamas, viva na presença do Senhor. Nós não podemos tirar a mão do arado por nada. Precisamos estar firmes do início ao fim, porque sabemos que aquele que fez a promessa é fiel e ela vai se cumprir. Durante os dias em que nós estamos aqui, o seu propósito é fiel e verdadeiro. E nós não podemos vacilar, perder a fé naquele que venceu por nós. Amém, queridos? Quero deixar uma palavra para a nossa meditação, para a minha também, que está em Gênesis capítulo 28. A partir do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 10. A seguir, diz assim: partiu, pois, Jacó, Berseba, e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na descendência e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que eu tenho falado. Você crê? Vamos continuar. E acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! E este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo,
e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Então pôs-se Jacó a caminho, e foi à terra do Oriente. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do Oriente. Inclina a sua cabeça ao Deus eterno. Espírito Santo, Tu és o único Deus verdadeiro. O Deus que habita em nós agora. Deus que fala conosco através da Tua palavra. Senhor que encontra a nossa alma, o nosso espírito, e que traz entendimento ao nosso coração. Que a Tua palavra possa falar conosco, nos dando uma orientação sobre os momentos que nós estamos aqui na terra, somente os momentos, Pai, que nós estamos vencendo por causa da Tua palavra, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é fiel para cumprir todos os propósitos, através da aliança que nós temos com Cristo. Somos cada dia mais impelidos para deixar o mundo e abraçar a Ti, através desta palavra viva que o Espírito Santo traz a cada manhã ao nosso coração. Obrigado, Te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que encontro maravilhoso este que Jacó tem através de um conflito, porque ele está fugindo de um conflito em casa, conflito em seu lar, mas ele não sabe que em tudo isso Deus tem um propósito. Nós sabemos que esta guerra em que Jacó está enfrentando, nós também enfrentamos. Jacó está a caminho de um propósito de Deus que ele não entende, que ele não sabe, ele não tem profundidade naquele assunto. Ele não tem convivência, nem experiência com Deus. Ele não sabe que ele é um escolhido dentro da promessa de Abraão. Aquela mesma promessa que Deus fez para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Que na família de Abraão, na sua descendência, e através dela, todas as famílias da terra seriam alcançadas. Mas ele não tem noção dessas coisas. E agora ele está vivendo em seu lar, dentro dessa desavença, por causa de a bênção que o primogênito receberia do pai. Há uma perseguição, nós conhecemos a história. Mesmo ele sendo irmão gêmeos, ele tem agora sobre si a bênção do irmão mais velho. Mas ele não entende o que pode acontecer com isso. Ele não sabe qual é o peso de carregar esta bênção. Ele não entende. Irmãos, como que a gente sofre até compreender o que é que nós carregamos. O peso da aliança que Deus fez com Abraão está agora sobre ele. O peso da aliança
que nós temos com Cristo está agora sobre nós. E essa glória é pesada, queridos. Só que muitos não se dão conta e vivem a vida assim, numa naturalidade simplesmente humana. E não é humano. Ela é muito mais alta. Ela é muito mais profunda. Ela tem peso de glória. Mas, na nossa imaturidade, nós não conseguimos compreender ainda que nós temos uma responsabilidade de carregar esse nome, que é o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Vocês entendem? Só que Deus se revela, queridos. O Espírito Santo se revela através da sua palavra. Ele quer nos fazer entender. Porque quanto mais entendimento a gente receber, mais a gente vai demonstrar a glória dele ao mundo. Quanto mais sabedoria nós tivermos da palavra de Deus, nós teremos conhecimento de quem nós somos nele, e teremos condições de receber e distribuir tudo que temos, tudo que somos, precisa ser para o louvor da sua glória. Foi o salmo que nós lemos aqui no início, com o presbítero Jair, falando de louvar, de adorar. Mas quem é que adora a Deus com entendimento, com sabedoria? Porque o louvor a Deus com entendimento, queridos, não é apenas um momento em que nós estamos reunidos como corpo de Cristo, porque aqui tem pé, aqui tem olho, aqui tem mão, não é verdade? E ninguém é maior que o outro, e ninguém é melhor do que o outro, mas juntos nós adoramos, juntos nós representamos o reino. E quando nós estamos nesse lugar, nós imaginamos que o culto termina daqui um pouquinho. Engano. Se o culto terminar daqui um pouco, então tem alguma coisa errada. O culto não termina. O culto muda de lugar. E era esta a revelação que Jacó iria receber. Não é simples, meu filho. Você não me conhece, mas eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, teu pai. E eu vou estar com você daqui para frente. Onde você pisar, eu vou estar junto contigo. Deus se revela para Jacó através de um sonho, de uma escada que vai da terra ao céu. E no sonho ele vê que os céus é algo que não para. Nos sonhos ele entende que no céu há um mover contínuo, anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Ele começa a enxergar que o mundo espiritual é um movimento contínuo, que não é algo pacato, como muitos imaginam, que não é algo morto,
A realidade espiritual é muito mais viva do que tudo que a gente possa pensar. Os céus não é um lugar silencioso, como muitos também imaginam. Aquela nuvem. Irmãos, em Apocalipse vai dizer que o céu ficou em silêncio por meia hora durante o grande julgamento dos pecadores. Isso no tempo final. Meia hora só que o céu ficou em silêncio. Aliás, né, André? Professor André, ficou em silêncio por quase meia hora. Não chegou nem meia hora. Então ele entende que o mundo espiritual é vivo. O que está acontecendo com ele não é uma luta meramente humana. Que a perseguição que ele está vivendo na sua própria casa, ou estava vivendo até então, não era apenas uma briga de irmão, mas que tinha um inferno de olho neles. Que Satanás estava de olho naquela família, para que os propósitos de Deus não se cumprissem. Desde o casamento de Isaac com Rebeca, passaram 20 anos, ela não se engravidava. Muita oração, muita busca para os meninos nascerem, o Isaú e o Jacó. O inferno não tira o olho. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, anda ao nosso derredor, procurando uma ocasião para tragar. Ele jamais desistirá. Irmãos, a partir do próximo segundo em que nós, naquele mesmo dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa guerra começou, e ela só vai terminar no dia de Cristo. Por isso nós não devemos viver a nossa vida de qualquer forma, queridos. A nossa vida tem que ser com planejamento na palavra de Deus, na sabedoria do Espírito Santo, para que o inimigo não destrua a obra de Deus que já foi realizada em nós, para que ele não roube a nossa fé, que a gente continue no propósito. E Jacó então agora, diante dessa visão, ele vai ter entendimento que o que ele está passando não é apenas físico, não é apenas uma luta de carne, mas é uma luta no seu interior, e que Deus está nesse negócio para fazê-lo vencer. Ele tem a escada que vai até o céu, e ele acorda e ele diz: aqui não é outro lugar senão a porta do céu, casa de Deus. E ele faz um pacto espiritual com Deus. Ele vai viajar durante mais de um mês a pé, de onde ele está até chegar na terra dos seus avós maternos. 750 quilômetros. Esta viagem. Mas ali no pacto ele disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar nessa estrada,
Se o Senhor me guardar nesse caminho, Ele faz um voto, um pacto. Agora em alma, em espírito, Ele derrama o óleo que representa o Espírito Santo. E a partir desse momento, queridos, Ele não menciona mais o seu passado. A partir desse momento, Ele tem uma visão adiante. Ele não fica mais falando daquilo que passou, da perseguição, da contenda. E ele parte para uma vitória, para um novo lugar, para um novo caminho, que ele nunca tinha passado antes. Vocês entendem isso? Muitos insistem em continuar dando volta, sabe, no seu lugar. Não vivem o propósito de Deus, não vivem o novo do Senhor. Estão sempre rodeando no mesmo lugar, sempre choramingando: meu irmão me persegue, eu não sei o que será de mim. Jacó apenas se levantou, diz: Deus está aqui, não está? Vou aproveitar e vou falar tudo, vou entregar tudo e vou descansar. Ele vai me guiar. Sabe, queridos, Deus tem falado muito comigo esses dias, até comentei com o Nilson, pastor Nilson, sobre essa escada. Essa escada, ela representa Cristo, que nos leva para o alto, que nos leva para Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela escada era da terra e o seu topo tocava ao céu. E os anjos subiam e desciam por ele. E agora, com esse entendimento que ele recebe, ele entende. Você pode perceber, queridos, através do voto que ele faz, que ele está subindo. Ele está subindo no entendimento. Ele está subindo em maturidade. Ele está deixando o velho para trás e vivendo o novo que Deus tem para ele. Primeira coisa, a subida para o céu não é um elevador, é uma escada. Que nós, a partir do momento em que encontramos Cristo, começamos a trilhar este caminho de degraus. Nós não podemos enfrentar o mundo espiritual com os pés no chão, pisando na terra. Nós temos que começar a subir no entendimento, porque aquilo que te magoava ontem, porque você estava no chão, se você subir o primeiro degrau, você já vai perceber que não te atinge tanto. Que aquilo que te fazia sofrer, porque teus pés estavam no chão, quando você começa a subir, você começa a descobrir que ele não tem tanto poder assim. Quando nós estamos com os pés no chão, a gente só enxerga perseguição, só enxergamos lutas.
Toda vez que você conversa é a mesma coisa, estou numa luta. Nossa, não consigo. Irmãos, a escada está colocada. A palavra de Deus confirma isso, dizendo: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Outro texto, Colossenses 3, diz: não busca mais as coisas que são da terra, mas as que são de cima. O nosso coração não pode mais ficar olhando para trás. Precisamos assumir o primeiro, o segundo degrau, crescendo, subindo. Em direção ao alto. Se nós estamos em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Não é assim? Se eu desço deste lugar e os meus pés voltam para o chão, irmãos, começa tudo de novo. Começa a guerra, sabe? É tentação. Aquela tentação que eu já tinha vencido, volta de novo. Aqueles vícios que eu já tinha lançado fora da minha mente, volta de novo. E começam a viver os mesmos fracassos. Que eu não tenho condições com os pés no chão. Se eu não estiver subindo cada degrau em direção a Deus, eu ficarei frustrado com os mesmos problemas de antes. Vocês creem nisso, queridos? As mesmas coisas que me atacavam antes, as mesmas lutas que eu tinha antigamente, mesmo antes de conhecer Jesus, elas estão todas, porque o velho homem não morreu, está aqui grudado em mim. Se meu espírito não buscar ao Senhor, se eu não estiver mais alto, eu não consigo vencer a mim mesmo. O velho Jacó continua dando as cartas, continua vivendo as mesmas coisas, os mesmos enganos. Deus está trabalhando em nós, queridos. Deus está trabalhando em nós, como trabalhou em Jacó. Teve um sogro maravilhoso, uma bênção que ajudou bastante ele a crescer, fazendo tudo o que precisava fazer para ele crescer. Mas ele tem pendências a ser tratada, e Deus sempre deseja que nós resolvemos as nossas pendências do passado, sim, principalmente com pessoas. Se ele vive ainda, acerta. Se você deve, acerta, porque ele saiu com pendência do seu irmão. E Deus prepara a volta dele, mas agora o que ele teme é o irmão. Agora ele tem família, tem 12 filhos, está rico, está tudo bem, mas tem uma pendência, e a pendência é o seu irmão. E quando ele está voltando, ele diz: eu não posso enfrentar o meu irmão nesse degrau que eu estou, eu preciso subir mais alto, eu preciso subir. Então ele pede para que a família, seu gado, passe para diante. E ele diz: uma noite de vigília, de oração, uma noite de busca,
uma noite da presença, e ele passa ali no vale de Jaboque, aonde ele permanece em oração. E a Bíblia diz que um anjo veio para enfrentá-lo, para fazer com que ele entendesse, para fazer com que ele se quebrantasse na totalidade do seu coração, porque ele precisaria ter uma coisa que talvez ele não tinha ainda, e muitos de nós ainda não temos: humildade. Irmãos, e a humildade só se adquire subindo a escada ao encontro de Deus. Longe dele o homem é orgulhoso, longe dele o homem não consegue. Mas ali estava ele, lutando com o anjo desde que escureceu. Já estava amanhecendo e ele estava lá, agarrado ao anjo e dizendo: me abençoa, me abençoa. E ele agarrado com o anjo, e o anjo dizia: eu preciso ir embora. Ele diz: eu não te solto, se não me abençoar. Isto fala, irmãos, de uma verdade, de uma vontade, de um desejo, de querer Deus, um desejo de buscá-lo com unhas e dentes, com toda a força que há em nós, como diz o primeiro mandamento: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Era isso que ele estava fazendo, agarrado. E o anjo pergunta: como é teu nome? Ele diz: é Jacó. Então tá bom, teu nome não será mais Jacó, será Israel. O Jacó morreu e nasce Israel. O Jacó está morto, o Jacó não existe mais. E a luta é tão grande que ele sai mancando daquele vale, em direção ao seu irmão que está vindo ao encontro dele. Ele prepara alguns presentes para entregar ao seu irmão. Você pode ler o texto todinho depois, meditar na sua casa, é lindo demais. Ele prepara presentes, porque ele é muito rico. E o irmão está vindo, e de repente ele encontra uma manada e diz: para que isso? Ele diz: é seu irmão que enviou, o Israel. Ele enviou para o Senhor. Ele diz: mas eu não preciso, eu tenho bastante. De repente ele encontra outra manada. O que é isso? Ele diz: é o seu irmão. E o Esaú vai se quebrantando, está quase chorando já. E por último está vindo o Jacó. E o Jacó, quando vê o irmão dele, que agora o Jacó é Israel, ele se prostra com o rosto em terra. E o irmão está vindo. Durante 7 vezes, ele levanta, dá uns passos e cai no chão, se prostra. E na 7ª vez, ele abraça o irmão. Que quebrantamento! E os dois chorando, e os dois se derramando. Irmãos, ninguém suporta a humildade e o amor. Se Jacó não sobe outros degraus, jamais esse encontro poderia dizer que seria um sucesso.
Se Jacó não passa a noite no vale em oração, esse encontro poderia ter sido uma tragédia. Mas o homem quebrantado, ele é humilde. Porque antes dele se prostrar aos pés de Esaú, ele se prostrou aos pés do Senhor no vale. É mais fácil lidar, queridos. Família é um caso sério. E na família, cada um é arrogante mais que o outro. Não é verdade? Um quer falar mais alto que o outro. Ninguém tem a humildade de dizer, conversa mais baixo. Ninguém tem humildade de falar, você está certo, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Por isso a guerra continua no meio da família. Porque o coração é exaltado. Ah, se nós aprendêssemos com ele, com certeza nós teríamos mais paz. Com certeza nós teríamos mais vida. Porque a humildade, quando nós começamos a trilhar a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, nós devíamos aprender a primeira coisa: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim e aprende de mim. Não, se tem um lugar onde a gente é exaltado é em casa. Ah, a gente grita, fala alto. Não é verdade? Cheio de arrogância, cheio de coisa ruim. É lá que nós deveríamos ser mais humildes. Porque lá é a nossa escola. É ali que está o nosso aprendizado. Tratar com carinho e amor. Ser humilde. Principalmente nós que exercemos o sacerdócio como homens de Deus. Devíamos ensinar com exemplos. E não com grito. Não com baixaria. Mas com amor. Com humildade. Mas todas as vezes que nós sairmos da presença de Deus, o nosso coração sai mais quebrantado. O nosso coração sai mais purificado. E se a gente sobe mais um degrau, você começa a perceber o nível. Quando você sai do nível humano, as coisas não atingem você tão fácil. A tentação não te atinge com facilidade. Quando você sobe na escada em direção ao céu, você vê do alto o que está acontecendo aqui embaixo. Você vê com entendimento, você vê com sabedoria, você vê com o coração quebrantado e cheio de amor, e intercede por aqueles que não conseguem te entender, por aqueles que muitas vezes apontam o dedo para você e te falam mal. Mas você, com esse entendimento, com o coração quebrantado, se você está subindo, toda vez que você começar a se irritar por coisas aqui embaixo, pense, diz, eu preciso subir o degrau. Estou ficando muito irritado. Eu preciso subir nessa escada. Preciso crescer em direção ao Senhor. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa trazer entendimento aos nossos corações. Lendo aqui os últimos versículos do capítulo que a gente leu, diz assim: então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto como travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, antes daquela cidade era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo,
e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Um coração quebrantado, coração grato, que Deus me deu, não é meu. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Se você precisa subir nessa escada, um degrau, suba. Se você acha que tem dificuldade, que você está enfrentando lutas, suba um degrau. Peça para o Senhor te levar para o alto. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, leva-nos para a tua presença, Senhor. Leva-nos para este lugar de glória. Espírito Santo, que nós possamos ser exemplos nesta geração, exemplos para uma vida que possa mostrar a Cristo para esta geração. Senhor, que os lares aqui representados, que a família que está aqui presente seja uma família que vence, uma família que olha para Deus e não para os problemas, porque os problemas estão abaixo dos nossos pés, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. O Senhor que preparou todas as coisas já nos garantiu esta vitória no Calvário. Sabendo, meu Pai, que os teus filhos aqui estão, que as tuas filhas estão aqui presentes, e aqueles que também não estão, sejam tocados por esta palavra, por esta oração, e que algo novo comece a acontecer, Pai, no mundo espiritual, porque nesse primeiro momento o nosso espírito está ligado a Deus, e a nossa alma recebe as informações necessárias para que a nossa vida cresça na obediência, que nós recebamos a humildade, Senhor, para não sermos cheios de nós mesmos, mas que a humildade nós possamos ser cheios de Cristo, para não levantar a nossa voz contra aquilo que nós precisávamos cuidar, que nós precisávamos respeitar e dar glórias ao nome do nosso Deus, porque o Senhor está presente em nossas casas, porque o Senhor está presente em nossa família. Que nós possamos te honrar, Senhor, em nosso lar, te honrar, Senhor, com nossos filhos e filhas, te honrar com a nossa esposa e com o esposo, te honrar em tudo, Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui fortalecidos de uma maneira que te agrade. Senhor, Jacó, Israel, estava vivendo o propósito que o Senhor tinha com ele, com a família dele, e a nossa família, Senhor, também está vivendo o propósito que o Senhor tem conosco. O inimigo tem se levantado, sim, mas nós lutamos com ele acima, nos lugares celestiais, onde o Senhor está assentado. Não lutamos com ele a nível humano, porque humanamente falando não temos condições alguma, mas lutamos, Senhor, em nível espiritual, em nível da sabedoria de Deus, porque é neste lugar que nós somos mais que vencedores, é nesse lugar que pela fé nós adentramos na glória do Pai Celestial. Senhor, nós abençoamos a cada um
Nós já estamos chegando ao final de mais um ano. Nós abençoamos o trabalho de cada irmão, a empresa, os negócios, para que tudo vá bem, para que haja prosperidade, vida, porque foi o que Jacó pediu ali. Se o Senhor me der, eu dou. Se o Senhor fizer, eu faço. Senhor, está nas tuas mãos, tudo vem de ti. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos de maneira poderosa, dentro do propósito que o Senhor tem com cada um deles. Que possam viver esta integridade, este amor, esta fé, esta aliança feita no Calvário com o nosso Cristo vencedor. Obrigado, te louvamos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero servir. Cante, cante, louve ao Senhor. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor, dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Jesus. Pastor Onils, tem algum aviso para sábado? Assente só um minutinho, só os avisos do pastor, nós já vamos estar orando para encerrar. A paz do Senhor, amém. Eu quero agradecer, a toda a igreja por ter acatado tudo aquilo que a gente havia dito sobre a adoção das crianças, sobre a oferta, e pela graça e a misericórdia do Senhor, esse projeto está para ser realizado no sábado, às 9 horas da manhã até às 16h30 horas. Então, as crianças aqui da sede já foram convidadas, algumas vão, vai ter as crianças do João Paulo e as crianças que participam na Unitra. Total, aproximadamente 70 crianças, mais ou menos 70 crianças. E os adultos também que vão ali estar ajudando. E pela graça de Jesus, e pelas orações dos irmãos, como todos compartilham desse projeto, nós agradecemos a Deus
e que possa ser um marco na vida dessas crianças, para essa geração ser cada dia mais fortalecidas no Senhor, porque o Senhor pediu para nós para fazer o seu ID. Nós temos que lançar a semente. O crescimento é com o Senhor. O Senhor que eles vão ver um dia, no momento oportuno, que eles conheceu, eles já viu falar de um Deus que tudo pode e que transforma. Então, essa é a missão da igreja, né? E graças a Deus, Deus nos concedeu mais esse ano, juntamente com todos os irmãos, né, que trabalham ali, vão a toda segunda-feira, com as salas, né, falando do amor de Deus, todos ali, com a dedicação. Então, no momento que o pastor me deu essa oportunidade, eu também quero agradecer, né, porque somos um em Jesus, né, como nós cantamos, um pensamento, e todas as pessoas, tanto ali na chácara, né, como ali no João Paulo. E que Jesus Cristo seja louvado, que Jesus Cristo seja glorificado nesse dia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor meu Deus. Uma gratidão eterna, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua bondade, Senhor, pela tua palavra, Pai. A tua palavra, Senhor, é o cuidado para as nossas vidas, é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o alimento, Pai querido, que nós necessitamos a cada instante, a cada dia, para nós cumprirmos, Pai querido, tudo, o propósito do Senhor e ser abençoados, assim como nós vimos pela tua palavra a transformação de uma vida, e nós já recebemos essa transformação por Cristo nosso Senhor. O que nós devemos é subir, ou melhor, ficar assentado também nas regiões celestiais de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos abençoar a todos, Pai, que o Espírito Santo de Deus dê paz à família, dê crescimento, saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz, que nós possamos desfrutar para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, semana abençoada, na paz do Senhor Jesus. Eu pediria que os membros da diretoria viessem aqui à frente conversar um minutinho comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótima semana para todos.